Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Eu me chamo Elza Siqueira Soares, Soares do marido. Então, resolvi cortar o Siqueira e fiquei utilizando só Soares. Ficou Elza Soares. E me tornei muito conhecida porque havia, por coincidência, uma cantora no Rio de Janeiro. Mas eu sempre disse, olha, eu não sou cantora de samba e juro que eu nem conheci o Garrincha. As pessoas achavam interessante esse diálogo, mas começaram a me contactar unicamente com Elza Soares. Eu estou aqui compartilhando com vocês a minha história com a experiência de mais de 3 gerações, por ser entusiasta de futebol e mulher, e o fato de ser mulher. Isso que é interessante. Justamente, como aficionada ao futebol, eu tenho que contar a vocês como é que começou isso. Mas antes, eu preciso que vocês deixem o seu like e, principalmente, se inscreva no canal. É uma forma de a gente assegurar a continuidade da nossa conversa durante o tempo que vocês quiserem. Pois é, vocês ficam se perguntando, mas tem tanta coisa de necessidade no Brasil, no mundo, e vem alguém contar alguma coisa sobre o amor, diletantismo ao Paysandu, ao clube, ao nosso clube que nós consideramos o maior do Norte, comprovadamente o maior da região Norte, e nós queremos saber qual é a razão de uma mulher vir contar isso, que ela começou alguma coisa relacionada ao futebol e justamente o Paysandu. Mas antes disso, eu preciso dizer a vocês que eu sempre fui uma menina que dizem continuamente, penetra. Eu sempre procurei saber alguma coisa que era, desde garotinha, o que era aquilo, que eu me interessava em uma coisa, não deixavam. Os adultos não davam permissão de crianças ingressarem em situações relacionadas aos adultos. Eu era tão terrível que eu lia escondido os romances do meu pai, porque criança não podia ver romance, saber de atos sensitivos de um casal e todas essas coisas. Então meu pai escondia. E eu procurava ver para saber o que era, por curiosidade. Então eu era tão terrível que o meu pai conversou com uma sobrinha dele, que era professora do Colégio Santa Rosa, o Colégio de Freira, na Avenida Padre Eutíquio, e por causa disso eu fiquei no colégio, ficava da parte da manhã até a tarde, quando meu pai ia me apanhar. E muitas vezes, quando eu voltava do colégio, meu tio mandava me apanhar, e muitas vezes eu parava lá na casa da minha tia, eu chamava tio para ele, porque ele era casado com a minha tia, irmã do meu pai. E então, muitas vezes que eu parava lá na casa deles, eu via que eles tinham cuidado com uma sala. E eu, curiosamente, fui olhar e vi que era uma sala vitrificada. No chão ficavam taças relacionadas a algum êxito do Paysandu, algum presente que o Paysandu ganhou. Então ele tirava uma réplica e colocava lá as taças dos campeonatos do Paysandu, todas ali espalhadas. Achei lindo achei o espetáculo, pedi que ele me permitisse entrar. Não, você pode entrar. Minha tia até se admirou, porque ele não deixava nem os filhos dele entrarem naquela sala. E encontrei uma espécie de livro aberto, tipo assim, uma bíblia, no canto dessa sala. Eu perguntei que livro era aquele, ele disse que era livro dos hábitos. Aí comecei a ler o livro dos hábitos, me interessei propriamente pelo futebol dessa forma, vendo quais eram as leis do futebol, todos os quadrantes
relacionados aos estádios, metragens e como é que seria a participação de cada time, de cada lado, e procurei saber. Enfim, depois de longo tempo de ler e reler o próprio livro dos árbitros, logicamente que agora está muito modificado. E aquela história, como é que eu vou assistir a um jogo de futebol? O meu tio dizia assim, não, minha filha, não pode, mulher não pode entrar em estádio, porque ela vai ser perseguida, injuriada, e homem nenhum leva sua esposa, sua irmã, sua prima, sua parenta, porque ele vai ter momentos decididamente difíceis. Enfim, nós começamos a nos envolver aos poucos. Uns primos meus também me mostravam como é que era mais ou menos o jogo, isso em casa. Quando havia jogo do Paysandu, ficávamos ouvindo no rádio. Eu torcendo justamente pelo Paysandu, evidentemente, ficava querendo ver e sabia de cor os nomes dos jogadores, as posições em que eles estavam. Então, meu namorado, que depois foi meu namorado, era um amigo que ia em casa todo o tempo, de vez em quando, porque era vizinho da nossa casa. Então, de repente, eu já estava com 14 anos de idade, e nós começamos a ter um namorinho daqui, etc. E ele, Paysandu, me mostrava a carteirinha dele de sócio do Paysandu. E eu totalmente empolgada. E dizia, você me leva para o estádio? Bom, anos se passaram e já casei com ele aos 17 anos. Mas não casei porque estivesse com pressa de casar. Mas é porque, fundamentalmente, ele mostrou uma parceria, uma amizade, uma união. E era 9 anos mais velho que eu. Então, era uma segurança que eu queria também. E aí, meu pai, como os homens naquela época eram muito machistas, então tudo era proibido para mim. Eu queria estar um pouco solta em relação, principalmente, a esse aspecto de ser uma torcedora contínua lá próximo do Paysandu.